Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Bruno e hoje eu selecionei um exercício da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Bora conferir comigo? Vou apresentar minha tela para vocês, assim vocês vão conseguir já ver qual exercício eu separei para que vocês consigam resolver ele comigo. Vamos lá? Pessoal, dá para ver nesse exercício que ele mostra duas reações consecutivas. Por que que eu consigo observar isso? Um dos produtos da primeira reação é exatamente um dos reagentes da segunda reação. Quando a gente for resolver isso, provavelmente ele deve perguntar para a gente para somar as equações ou qual é a reação global. A gente tem que tentar eliminar principalmente esse produto e esse reagente. Antes disso, eu vou ler o exercício com vocês, assim a gente consegue ver direitinho qual é a proposta que ele fala para a gente. Deixa eu voltar aqui no slide anterior. Só mudei um pouquinho a câmera para conseguir ler o exercício inteiro. Vamos lá, ó. O permanganato de potássio, KMnO4, é um reagente muito versátil, aplicado em processos industriais, tratamento de esgoto e desinfecção de água. A obtenção do permanganato de potássio é feita por um processo que emprega uma mistura do composto óxido de dióxido de manganês, obtido por mineração, e do hidróxido de potássio, que é o KOH. Para essa reação, esses dois reagentes sólidos são aquecidos na presença de um fluxo de gás oxigênio. Inclusive, ele mostra isso aqui para a gente, ó. Ao atingir o estado líquido, ocorrem duas reações consecutivas. Tem um dado interessante aqui que ele vai perguntar logo na letra A, ó. Ao atingirem o estado líquido, eles são aquecidos. Está acontecendo uma mudança de estado físico por aí, representadas nas equações a seguir. Então ele mostra a primeira reação e a segunda reação também. Letra A. A que função inorgânica pertence o composto de manganês obtido através da mineração? Bom, vamos lá. Nessa primeira pergunta, pessoal, a gente tem que tentar entender qual é o composto de manganês obtido através da mineração. Esse composto aqui que ele destaca para a gente é um composto feito de manganês e de oxigênio. A função inorgânica a qual ela é binária, é feita por dois elementos químicos e que um deles é o oxigênio, sendo o oxigênio o elemento mais eletronegativo, a gente chama essa função de óxido. Então vamos começar, ó. Letra A, você já pode escrever que essa função que ele pediu para a gente são os óxidos, faz parte da função de óxidos. Se você quiser só representar ou mostrar que você entendeu direitinho qual é essa função, você pode escrever composto binário. Vamos lá, ó. Composto binário com oxigênio, sendo o mais eletronegativo. Muito bem, respondida a primeira parte da letra A. E quais outras funções a gente tem das funções inorgânicas? Podia ter ácido, podia ter base, podia ter sal, mas nesse caso ele foi na função de óxidos. Vamos ver a segunda pergunta que ele faz. Dê o nome da mudança de estado físico que ocorre nos reagentes do processo de obtenção do permanganato de potássio. Eu não falei que aqui era um dado interessante? Quando ele fala o seguinte, ó, vou até grifar no texto para vocês verem. Para essa reação, esses dois reagentes sólidos são aquecidos na presença de um fluxo de gás oxigênio. Ao atingirem o estado líquido, ocorrem as duas reações. Então, eu posso entender que essa passagem que acontece do estado sólido para o estado líquido é o processo que a gente chama de derretimento, mas o nome correto que a gente dá para isso é fusão. Então vamos lá, ó. O nome do processo é fusão. Você ainda pode escrever alguma coisa bem simples como processo de sólido, flechinha, para o líquido. Perfeito, tá prontinho. Responde da letra A. Vamos ver o que ele pergunta na letra B? Determine o número de oxidação, ou como a gente chama de NOx, do manganês no permanganato de potássio. Bom, primeira parte, então, eu vou deixar destacado aqui de cores diferentes para a gente conseguir separar muito bem essa substância. Eu vou responder essa primeira parte aqui ainda nesse slide. Vamos lá, ó. O permanganato de potássio, ele forneceu para a gente que a substância tem essa fórmula, KMnO4. Para a gente definir o NOx do manganês nessa substância, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é definir o NOx das substâncias que eu conheço.
Normalmente, elas estão logo no começo da minha substância e no final. No final, eu tenho oxigênio. Nesse caso, e na grande maioria dos casos, o NOx do oxigênio é -2. E do potássio, como é da família 1A, o NOx é +1. Bruno, tem que decorar isso aí? Galera, vai ter vários NOx que são importantes de você decorar sim. O oxigênio recebe dois elétrons para ficar estável. E o potássio acaba fornecendo um elétron, doa um elétron para ficar estável. Então, por isso que esse cara tem uma carga positiva e o oxigênio duas cargas negativas. 4 oxigênios vezes -2, eu tenho uma carga total negativa de -8. O meu 8 ficou bem feio aqui. Pronto, dá uma corrigidinha nele. Como tem um potássio só e a carga dele é +1, carga total desse cara aqui em cima, +1. Como o KMnO4 é uma substância composta, a soma dos valores positivos e negativos aqui em cima tem que dar zero. Então, para que dê zero essa soma, o manganês precisa apresentar uma carga de +7. Olha só, +1 com +7 +8, com -8 vai dar meu zero. E como você só tem um átomo de manganês nessa fórmula, a própria carga dele, que está ali em cima, vai ser o NOx. Você pode colocar então que o NOx do manganês é igual a +7 nesse composto. Perfeito? Resolvido. Agora, vamos ver o que ele está perguntando na segunda parte da letra B. Escreva a equação balanceada que representa a reação global do processo de obtenção do permanganato de potássio descrito no texto. Eu vou ter que fazer o seguinte: eu vou passar o slide para a gente conseguir observar essa reação melhor, mas eu vou destacar o que eu tinha falado antes. Ó. Essa substância aqui, que eu considero como uma substância intermediária, eu vou ter que eliminar ela. Ela é um intermediário que não faz parte da nossa reação. Então, o que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que somar essas duas equações para tentar eliminar esse composto intermediário. De que forma? Na minha primeira equação, eu tenho 2 mol. Na minha segunda equação, eu tenho 3 mol. Dessa forma, eu vou tentar eliminar os dois seguindo o mínimo múltiplo comum deles. Se eu multiplicar essa primeira equação inteira por 3 e a equação de baixo inteira por 2, eu vou ter números em cima e embaixo de 6 mol de K2MnO4, que eu vou poder cancelar, porque eles vão estar em produto e reagente. Então, vamos fazer a multiplicação da primeira equação por 3? Então, vamos lá. Ó. Minha primeira substância, 3 vezes 2MnO2, eu vou ter 6MnO2. Mais 3 vezes O2, 3 mol de O2. Mais 3 vezes 4KOH, 12KOH. Flechinha. Seguindo. 3 vezes 2, 6K2MnO4. E 6 vezes. Opa, desculpa. 3 vezes 2, 6H2O. Perfeito. A primeira equação já está multiplicada. A segunda equação, eu também tenho que fazer a mesma coisa. 2 vezes 3 aqui, 6K2MnO4. Mais 2 vezes 2, 4H2O. Flechinha, 2 vezes 2, eu vou ter 4KMnO4 e 2 vezes MnO2, eu vou ter 2MnO2 desse lado também. Agora, eu vou ter agora uma multiplicação desse lado aqui, 2 vezes 4. Então, desse lado eu vou ter 2 vezes 4, 8KOH. Vamos ver o que eu vou conseguir eliminar aqui. Vou até mudar de cor, ó. Vou colocar o vermelhinho para ver quais substâncias eu vou eliminar. Primeiro eu vou eliminar a principal, que era o intuito nosso, né? Ó, 6 mol desse com 6 mol desse. Agora eu vou ver. Eu consigo eliminar 4 mol de água desse lado, mas não totalmente. Desse lado aqui eu só vou conseguir eliminar 4 também, então vai sobrar 2, certo? Agora, esses 2 mol de MnO2, eu consigo eliminar 2 aqui e vai sobrar 4 MnO2. Dá para eliminar mais gente aqui, ó. 8KOH desse lado. Eliminando 8 aqui, vai acabar sobrando 4. Acho que não dá para cancelar mais ninguém, né? É isso mesmo, ó. Vou somar as duas equações agora, nessa reta linda que eu acabei de fazer, e vou ver quais são as substâncias que vão sobrar dos dois lados. Vamos lá. Primeiro, 4MnO2 mais 3 mol de O2 mais 4KOH
E desse lado dos reagentes não tem mais ninguém. Do lado dos produtos, 4KMnO4 mais 2 mol de água que sobrou ali em cima, ó, bem aqui, mais os 8 mol de KOH. Perfeito? Resolvido. Dá uma olhadinha como é que ficou então, pessoal. Ó, isso que ele pedia. Escreva a equação balanceada que representa a equação global, ou reação global, do processo de obtenção do permanganato. Resolvido. Espero que vocês tenham curtido, entendido direitinho a resolução. Contem comigo, galera. Um beijão e até mais.